E hoje eu quero falar a respeito de finanças e economias para os filhos de Deus, para nós que estamos aqui. Alguém aqui tem dúvidas de que Deus se importa com as suas finanças? Quem tem pode levantar a mão, isso aqui é uma sala de aula. Se nós não temos dúvidas que Ele se importa com as nossas finanças, por que então nós não colocamos elas no modus operandi do que é o reino de Deus? Entenda uma coisa, antes a igreja era um governo onde as pessoas se reuniam para decidir, não é isso a palavra eclésia? Era o conselho, era ali onde se reunia para decidir determinados assuntos diante da sociedade. Então o termo eclésia é um termo político, ou seja, é quando a igreja se reunia para deliberar assuntos. Esses assuntos envolvem família, envolvem casamento, envolvem filhos, envolvem finanças. Só que nós perdemos esse conceito sobre igreja, porque a igreja mesmo se permitiu que entrasse ideologias, entrasse algumas coisas e misturasse aquilo de fato que ela é, aquilo que ela representa. Então nós nos reuníamos agora simplesmente para ir para o céu, porque o mundo era mau. Porque existia um dualismo entre matéria e o espírito. E nós nos permitimos passar por isso, por quê? Porque nós queríamos garantir, como o bispo falou ontem, o nosso lugarzinho no céu. Esquecemos que Jesus, Ele nos libertou, e através da salvação que Ele nos deu, é exatamente essa. A nossa salvação, queridos, é responsabilidade por salvação da terra. A nossa salvação é a responsabilidade que nós temos para salvar a terra. Não, pastor, mas o Salvador é Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo é o Salvador, mas é através de você que Ele será conhecido. É através das suas finanças que as pessoas vão conhecer Jesus. É através da sua vida, da sua pregação. Quantos estão me entendendo? Então Jesus, Ele veio para que por meio daquilo que se chamava igreja, Ele instituiu então assim um povo. E Ele deu nome a esse povo como agentes de transformação dessa terra. Agentes de transformação dessa terra. Ou seja, transformar a terra, ela passa por mim, passa por você, amém? Transformar as finanças passa por mim, passa por você, amém? Transformar as famílias passa por mim, passa por você, amém? Se você não entende a sua parcela nessa transformação, de fato você é parte do problema. Espera aí, pastor, agora está dando tilt aqui na minha cabeça. Quer dizer então que o salário que eu ganho não é para mim, para minha família, é para mim, para todo mundo? Não estou falando isso, queridos. Eu estou falando que você é parte transformadora dessa terra. E tudo que diz respeito a você, inclusive finanças, é para a expansão desse reino aqui na terra. Você dizima, você é ofertante, você faz boas ações, então você está colaborando com o reino de Deus, com as suas finanças aqui na terra. Você entende isso? Então Jesus, Ele nos nomeou para ser esse agente de transformação global, ou seja, todos os tipos de transformações que nós estamos precisando passar, e aqui especificamente financeira, Ele nos convidou, Ele nos chamou, Ele nos selecionou, Ele nos predestinou, ou Ele nos fez como agentes de transformação para essa terra. Abraçar essa fé cristã, ela envolve não somente salvar almas individualmente, mas restaurar cidades inteiras. Cidades inteiras. O bispo tem falado isso aqui, ele liberou uma palavra no seu Instagram a respeito de você ter posses, de você fazer negócios, que esse é o melhor tempo. Jeremias disse isso em Jeremias capítulo 23, versículo 9, se eu não me engano, ou capítulo 27, versículo 9. E ele fala que a cidade para a qual Deus está te mandando, que você case com essa cidade, e ore pela paz, ore pela prosperidade dessa cidade, porque na prosperidade dessa cidade você será próspero. O que Deus está nos falando é que a prosperidade dessa cidade, ela depende de quem? Da minha e da sua prosperidade. Quando nós estamos então nessa terra, o nosso chamado é trazer prosperidade para essa terra. Como que nós trazemos prosperidade para essa terra? Primeiro, a nossa vida financeira tem que estar baseada na verdade, porque somente a verdade pode trazer liberdade, somente a liberdade pode criar um ambiente propício para que gere criação, criatividade. Isso está lá no livro, Criatividade S.A.
Ou seja, quando você entende isso, você faz parte da mudança de prosperidade nessa cidade. Você lembra da passagem quando Jesus, ele chega para uma mulher lá em Samaria, e ele começa a conversar com ela lá num tanque onde ela estava tirando o poço de Jacó, onde ela estava ali pegando água. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher e ele fala dos maridos daquela mulher. Você lembra dessa história? Deixa eu te falar algo espiritual daquela história. Ele estava conversando com uma mulher que representava uma cidade. Ele estava conversando com Samaria no momento que ele conversava com aquela mulher. Por que ele sabia que ela tinha 5 maridos? Porque Jesus sabia, porque lá na época de separação do Reino do Norte, Reino do Sul, o que aconteceu ali foi exatamente que quando o rei da Síria dominou, e uma das cidades dominadas foi Samaria, ele trouxe outros deuses para habitar naquela cidade. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 17, depois você dá uma lida. Então, quando os deuses entraram ali, as pessoas que antes Deus mesmo tinha falado para não casar com outras nações, o que aconteceu? Começaram a se dar em casamento, a misturar. Então houve ali uma mistura de deuses, e quando Jesus está falando com aquela cidade, representada por aquela mulher, ele está falando exatamente isso. Você permitiu que entrasse outros deuses aqui, que era o que? Babilônia, Cute, e por aí vai, lá em 1 Reis você vê essa história. Então Jesus ali, ele não está libertando uma mulher, ele está libertando uma cidade. A preocupação de Jesus e de Deus não é libertar somente pessoas, mas é libertar nações. O bispo tem falado isso, e isso está na Bíblia, as nações ovelhas e as nações lobo. Ou seja, as nações que serão chamadas para o seu reino e as que ficarão de fora. Qual é a preocupação de Deus, queridos? Quando eu leio a Bíblia e quando eu vejo como que Deus está trabalhando, como que Ele está conduzindo, eu me vejo sim participante de toda a boa obra que Ele está fazendo, mas eu vejo que não para em mim. Eu vejo que o simples objetivo de você receber uma mensagem e receber Jesus no seu coração não é simplesmente para te salvar, mas é para te trazer para esse grande exército de transformação nessa terra. Assim é também com as nossas finanças. Quando você é abençoado financeiramente, Deus está te dando uma oportunidade de fazer parte da transformação aqui na terra. Deus está te convidando a ser um agente de transformação nas finanças aqui na terra. Então a grande preocupação de Jesus e de Deus, Jesus naquela passagem que eu acabei de falar, é exatamente essa de nós restaurarmos cidades. Restaurarmos cidades. Sabe quando o Salmo diz que Ele realizará os desejos do seu coração? Aí vamos lá, se você tem esse desejo no seu coração de restaurar cidades, de entrar exatamente nessa brecha onde Deus está procurando alguém que possa permitir que as suas finanças sejam usadas, Ele realizará os desejos do seu coração. Por quê? Porque os desejos do seu coração não são mais seus. Se você está alinhado com Deus, eu entendo que agora você é um em Cristo. Não é isso que nós somos agora? Eu sou uma nova criatura, e o viver que eu tinha pela carne eu já não tenho mais, mas agora eu tenho pela fé. Então eu começo, Cristo habitando em nós, é a esperança da glória. Então quando você alinha o seu discurso, quando você alinha o seu coração, quando você alinha a sua intenção com Deus, Ele realizará os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração agora são desejos dEle para essa terra. Então você não se pasme se daqui para frente você começar a ter ideias de abrir creches, escolas, faculdades. Você não se pasme se essas coisas forem reais para você, porque se isso está sendo dado a você, você tem a permissão para acessar essas coisas. Isso é uma boa palavra, né? Isso é uma boa palavra. Você só pode acessar aquilo que foi permitido a você enxergar. Porque aquilo que é desconhecido para você, como que você vai acessar? Conhecereis a verdade e ela vos libertará.